Olá pessoal, tudo bem? Após estudarmos os principais tipos de anemias, vamos, na aula de hoje, iniciar o estudo das neoplasias hematológicas. Hoje, o nosso foco vai ser o estudo das leucemias agudas. Antes de iniciar o estudo das leucemias agudas, vamos começar realizando uma introdução ao que seriam essas neoplasias hematológicas. Bom, é um grupo bastante heterogêneo e grande de neoplasias que afetam os precursores das células sanguíneas na medula óssea. Ou seja, as neoplasias hematológicas têm início na medula óssea, que é a nossa grande fábrica de células sanguíneas. E elas vão ter início após atingir os precursores, ou seja, as células mais imaturas que dão origem às células sanguíneas do sangue periférico. Essas neoplasias, elas desencadeiam a proliferação descontrolada de células malignas lá na medula óssea, ou seja, devido a inúmeras situações e causas, uma célula precursora na medula óssea vai sofrer mutações, vai virar um clone neoplásico, onde a principal característica dessas células malignas, desse clone neoplásico, será a sua proliferação descontrolada na medula óssea, o que vai acabar ocasionando também uma proliferação no sangue periférico. E essas células malignas, os clones neoplásicos, têm também como característica uma das principais, que não respondem aos mecanismos de regulação normal. Ou seja, enquanto que as células normais da medula óssea, elas recebem estímulos tanto para proliferar, mas também como para, em um determinado momento, parar de produzir células, esses clones neoplásicos eles não respondem a mecanismo de regulação. Com isso, eles têm, em um dado momento, uma proliferação descontrolada. São diversos os tipos e também subtipos de neoplasias hematológicas. Podemos citar aí mais de 100 subtipos quando se fala em leucemias e linfomas. Mas, a título de ficar melhor o esclarecimento, o entendimento, vamos agrupar em dois grandes grupos, que seriam as leucemias e linfomas, onde as leucemias são os cânceres no sangue propriamente dito. Tá? A leucemia seriam essas neoplasias hematológicas no sangue e os linfomas seriam neoplasias hematológicas nos linfonodos, né, ou no sistema linfático. Bom, as leucemias elas têm os seus tipos agudos e crônicos, que nós vamos estudar a partir de hoje. E os linfomas costumam ser agrupados em linfomas Hodgkin ou não Hodgkin. Bom, essa célula tumoral, né, esse clone neoplásico, ele tem origem a partir de um processo denominado de carcinogênese, que faz com que uma célula normal passe a ser uma célula cancerosa. E essa carcinogênese ela é influenciada por fatores hereditários e fatores adquiridos. É uma série de fatores e uma série de situações que levam a mutações nessas células e que essas células tornem-se células cancerosas. E tem aí entre os fatores hereditários expressão anormal de oncogenes, que são proteínas responsáveis pela proliferação e crescimento celular, genes anormais da apoptose, ou seja, faz com que essa célula, apesar de ser uma célula anormal, ela não entre na morte celular programada, com isso ela tende a se proliferar também. Outro fator hereditário que tem relação com esse processo de carcinogênese são células que têm um reparo deficiente do DNA, ou seja, como nós já vimos anteriormente, nossas células têm um DNA agredido constantemente.
E para isso nós temos um sistema de reparo do DNA. Quando esse sistema de reparo é ineficiente ou deficiente, é mais um fator que leva a que ocorra esse processo de carcinogênese. E entre os fatores adquiridos, temos infecções virais. Alguns tipos de infecções virais elas podem levar ao desenvolvimento de cânceres, neoplasias hematológicas, como por exemplo, mononucleose infecciosa, Epstein-Barr. Enfim, são alguns tipos de infecções que podem ser causas do desenvolvimento de uma neoplasia hematológica. Assim também como agressões químicas, radioativas e hábitos de vida, como tabagismo, alcoolismo, alimentação. Enfim, fatores que podem ser determinantes para o desenvolvimento de um câncer, não só em termos de células hematológicas, né, como também os diversos outros tipos de câncer. E essa figura é para ilustrar que essas células cancerosas, esses clones neoplásicos, eles acabam por ter vantagem em relação às células normais devido a características próprias dela, como por exemplo, resistência a sinais inibitórios de proliferação, são células que têm a habilidade de desviar o sistema imune, são células que têm a habilidade de multiplicação indefinida, ou seja, proliferação gigantesca quando comparado às células normais, são células que têm a habilidade de produzir resposta inflamatória, que têm uma habilidade invasiva e metastática, ou seja, são células que podem migrar, né, do seu local de origem para outros tecidos. Aqui, quando nós falamos em neoplasias hematológicas, são células que podem migrar ou da medula óssea ou dos linfonodos para outros tecidos. E, enfim, tem uma série de características que tem um quadro para vocês, um quadro mais resumido. Instabilidade genômica e mutação, ou seja, são células que podem sofrer mutações cumulativas. E com isso, nós temos células que têm uma suscetibilidade reduzida à apoptose, ou seja, são células que não sofrem essa morte celular programada. Enfim, são uma série de características da célula neoplástica que faz com que ela acabe tendo, digamos assim, uma proliferação maior do que as células normais. Com isso, a tendência é que, por exemplo, quando falamos de leucemias, que essas células elas ocupem toda a medula óssea quando comparadas às células normais, justamente por conta de todas essas características que essas células possuem. Aqui a gente tem um quadro feito pelo pessoal do Lab Prática que resume as principais características das neoplasias hematológicas. São doenças clonais, ou seja, todas elas vêm de uma única célula, ou seja, de um único clone que sofreu uma mutação. E esse clone leucêmico ele sofre uma proliferação descontrolada, isso é uma característica marcante das neoplasias hematológicas. Por conta dessas características que nós vimos no slide anterior, esses clones, cedo ou tarde, eles vão ter maioria na medula óssea. Por todas aquelas características dessas células neoplásicas clonais, tanto de sobreviver ao sistema imune, como de não sofrer apoptose, enfim, aquelas que a gente viu no resumo no slide anterior, elas possuem uma dominância clonal. E o resultado disso é que cedo ou tarde elas vão ter maioria absoluta na medula óssea. Em estágios mais avançados, essa medula óssea vai estar tomada por esses clones neoplásicos, chegando ao ponto, em alguns casos, de haver extinção dos clones normais. Ou seja, em casos bem avançados, há um predomínio tão grande dessas células neoplásicas que o sangue periférico passa a não receber mais células normais. Com isso, os pacientes vão sofrer as consequências dessa não produção de células normais, que nós vamos ver mais adiante. E uma outra característica desses clones neoplásicos é que são instáveis geneticamente, ou seja, eles podem acumular mutações, o que faz com que muitas vezes ocorra até uma transformação de um tipo de neoplasia em outro, em consequência dessa instabilidade genética. Como, por exemplo, não é incomum que a gente observe a transformação de um paciente que de repente tem uma leucemia crônica, uma leucemia mieloide crônica, por exemplo, que esse paciente ele progrida ou avance e se transforme para uma leucemia aguda.
Isso muito em parte devido a essa instabilidade genética dos clones hematológicos, das células clonais hematológicas. Bom, e os sintomas mais comuns de um paciente com leucemia, ele envolve essa diminuição de células normais no sangue periférico. Ou seja, se tu tem início na medula óssea, num clone neoplásico, e esse clone neoplásico ele tem uma alta capacidade de proliferar, a consequência disso vai ser que vai haver uma diminuição das células normais e maduras no sangue periférico, com consequência esses sinais e sintomas que são bastante comuns em paciente com leucemia. Ou seja, é um paciente que vai sofrer de anemia e com isso vai ter aqueles sintomas de paciente com anemia: cansaço, fadiga, indisposição, fraqueza. É um paciente que vai ter uma baixa na contagem de plaquetas, vai ser, na maioria das vezes, acometido de plaquetopenia. Com isso, ele vai ter sangramentos, vai ter hemorragias na pele, a ponto de o paciente apresentar aquelas petequias, equimoses. E como esse clone hematológico ele tem um domínio em relação à produção de células normais, é muito comum também que esses pacientes tenham uma baixa nos leucócitos, no sangue periférico, não da leucometria, porque acaba entrando essas células imaturas leucêmicas, acabam entrando na contagem dos leucócitos. Eu vou explicar melhor para vocês isso, mas o que eu quero dizer? Que apesar de uma contagem elevada na leucometria, muito em parte vai ser às custas de células imaturas e não das células normais, dos leucócitos normais, que são aqueles neutrófilos segmentados, eosinófilos, linfócitos, monócitos que a gente tem costume de ver nos pacientes normais. A diminuição dessas células normais no sangue periférico vai acabar fazendo com que esses pacientes tenham, por exemplo, infecções frequentes. Então, os pacientes que sofrem de leucemia, eles têm todo esse conjunto de sinais e sintomas que são decorrentes da baixa de células normais no seu sangue periférico. E, além de todos aqueles sintomas que a gente já viu do paciente anêmico, do paciente que tem uma baixa contagem de plaqueta, do paciente que tem baixa contagem de leucócitos normais, ele vai ter uma série de outros sinais e sintomas que são bastante característicos de leucemia, como, por exemplo, um paciente que vai perder peso, é um paciente que vai apresentar fraqueza muscular, dores ósseas, paciente que pode apresentar suor noturno, é um paciente que vai apresentar hepatoesplenomegalia, ou seja, o aumento do fígado e do baço, é um paciente que muitas vezes vai apresentar um inchaço nos nódulos linfáticos, tá? Muitas vezes nas axilas, ou aqui nos gânglios linfáticos no pescoço, enfim. Pacientes leucêmicos são pacientes que apresentam uma série de sinais e sintomas, principalmente quando são pacientes acometidos por uma leucemia aguda. Bom, falando especificamente das leucemias, como eu falei anteriormente, entre as neoplasias hematológicas tem um grande grupo das leucemias e tem um grande grupo dos linfomas. Falando especificamente desse grande grupo chamado de leucemias, a gente vai ter dois tipos principais, duas apresentações principais para esse tipo de leucemias. Nós vamos ter as leucemias agudas, é um grande subgrupo das leucemias agudas, e vamos ter o grande subgrupo denominado leucemias crônicas. Bom, como o próprio nome já nos leva a entender, já nos leva a pensar, as leucemias agudas são aquelas que ocorrem de forma mais rápida, tem um tempo de instalação mais curto, geralmente em semanas a meses elas se instalam. Portanto, como elas têm esse caráter mais rápido de proliferar, de se instalar, elas são também anemias mais agressivas. O que acontece, além dessa instalação mais abrupta, mais rápida, mais agressiva, é que
nós vamos ter uma importante característica nesse tipo de anemia, de leucemias, que é o predomínio de blastos. Olha só que importante característica nas leucemias agudas. Professor, o que são blastos? Blastos são isso aqui, ó. São essas células aqui. Professor, mas para mim isso aí é um bocado de linfócito. Não. Nós vamos ver que as células blásticas, os blásticos, eles possuem características morfológicas diferentes das células maduras. Por mais que algumas dessas células possam chegar a lembrar um linfócito, um monócito, quando nós comparamos as características dessas células com das células maduras, a gente vai ver que tem uma enorme diferença. Mais para frente, eu vou falar um pouquinho melhor sobre as características morfológicas dos blastos. Mas de antemão, já adianto para vocês que são células que normalmente são maiores, são células que têm uma cromatina diferente das células maduras. Como assim? A cromatina é o tecido do núcleo, o tecido nuclear. E elas são diferentes das células maduras. As células maduras, geralmente, elas possuem cromatina mais condensada. A do blasto é uma cromatina frouxa. Olha só, é como se fosse um tecido mais ralinho, mais fino. Dentre outras características. Mais à frente a gente vai explorar um pouco melhor essas características morfológicas dos blastos. Mas eu quero que vocês gravem esse nome agora. As leucemias agudas, elas costumam cursar com predomínio dessas células imaturas, os chamados blastos, tanto no sangue periférico, como principalmente na medula óssea. Esses blastos e principalmente essas células leucêmicas da leucemia aguda, elas perdem a capacidade de diferenciação. Ou seja, elas param nesses estágios mais imaturos. Daqui elas não conseguem maturar para virar as células mais maduras consequentes no processo maturativo. E detalhe, essas leucemias agudas, elas representam uma situação de urgência diagnóstica. Porque, como são tipos mais agressivos, a questão de adiantar o diagnóstico ou não atrasar o diagnóstico pode comprometer o quadro clínico desse paciente, porque são leucemias agressivas que têm um alto risco de mortalidade. Então, quando comparadas às leucemias crônicas, as leucemias agudas são muito mais agressivas, têm um predomínio muito grande desses blastos e representam situações de urgência diagnóstica, porque são leucemias que têm um caráter agressivo, muitas vezes de alto risco de mortalidade. Então, quanto antes for feito o diagnóstico, melhor em termos de sobrevida e muitas vezes de não mortalidade para esses pacientes. Já as leucemias crônicas, como o próprio nome sugere, são aquelas que se instalam mais lentamente. O processo de instalação pode levar anos para desencadear um processo de leucemia. Então, outra característica que difere as leucemias crônicas das leucemias agudas é que normalmente você pode também encontrar blastos nesse tipo de leucemias crônicas, só que em quantidade pequena. O que vai predominar nesse tipo de leucemias crônicas são células maduras ou que já têm uma certa capacidade de maturação. Como assim? Levando em conta, por exemplo, as células maduras da linhagem mieloide, ou seja, os neutrófilos, os eosinófilos, basófilos, monócitos, que nós vimos no estudo do leucograma. Nas leucemias agudas, o predomínio vai ser das células mais imaturas, os blastos. Já nas leucemias crônicas, você vai conseguir ver, por exemplo, células ainda que imaturas, quando comparadas aos neutrófilos, por exemplo, mas que já têm um certo grau de maturação. Como assim, professor? Resumindo para vocês, a célula mais imatura seria o blasto. De blasto vão vir promielócito, depois mielócito, depois metamielócito, depois bastonete, até chegar no neutrófilo segmentado, por exemplo, como nós vimos nas aulas anteriores. Nas crônicas, nas leucemias crônicas, você consegue ver alguns desses estágios de maturação. Tá? Você consegue, em muitos casos, ver grande quantidade de mielócitos, de metamielócitos, o que não vemos nas leucemias agudas.
Outra característica que difere as leucemias crônicas das agudas é que os sintomas também, como é uma instalação mais lenta, os sintomas tendem a aparecer tardiamente. Não por acaso, muitas vezes o diagnóstico é feito de maneira acidental, sem suspeita médica para a leucemia. Por meio de exame de rotina, às vezes exame pré-operatório. Como assim, professor? Eu posso ter uma leucemia e não sei? Olha, não é também assim. Uma pessoa não vai ter à toa uma leucemia e vai descobrir tão a acaso assim. Mas o que é que acontece? Tem alguns tipos de leucemia crônicas que demoram tanto a apresentar sinais e sintomas que realmente algumas vezes o paciente descobre ao acaso. Ele vai fazer um exame de rotina e está lá um quadro de leucocitose bastante elevada às custas de células maduras. Nós vamos ver isso aí, que tipo de leucemia seriam essas, quando nós estudarmos as leucemias crônicas. Mas realmente tem casos em que é descoberto ao acaso, justamente por conta dessa instalação mais lenta. São leucemias mais insidiosas, ou seja, que demoram a manifestar sinais e sintomas. Então, muito em parte por conta dessa característica de algumas vezes haver até predomínio de células maduras. Ok? Bom, entrando um pouco mais no nosso tema da aula de hoje, que são as leucemias agudas. Como nós vimos, né, são leucemias que têm uma instalação mais rápida, às vezes questão de meses ela se instala, são leucemias mais agressivas e que têm como características básicas principalmente essas duas: perda total ou parcial da capacidade de amadurecimento dessas células. Com isso nós vamos ter, né, o predomínio daquelas células imaturas, dos blastos, e são células que têm uma capacidade de proliferação intensa e descontrolada. Ou seja, as leucemias agudas são aquelas que se instalam mais rapidamente, em poucos meses, que o paciente sofre mais sinais e sintomas e que a grande característica dessas neoplasias é realmente essa perda na capacidade de maturação das células, ou seja, os blastos param ali, não amadurecem mais, os clones neoplásicos no caso, né? E ela tem uma capacidade de proliferação tão intensa e descontrolada que o resultado vai ser caminhar para que a medula óssea seja tomada por essas células, ao ponto de o sangue periférico ser prejudicado e ter uma diminuição de células maduras, tanto da linhagem vermelha, né, ou seja, as hemácias, como de leucócitos, como das plaquetas. E, tendo em vista qual linhagem acomete, as leucemias agudas elas podem acometer precursores imaturos comprometidos com a linhagem mieloide, como nós vimos, são aquelas precursoras que estão comprometidos com a produção de neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, monócitos, plaquetas, ou ela pode acometer a linhagem linfóide, que é aquela onde os precursores estão comprometidos com a produção dos linfócitos. Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, laboratorialmente, o que é que determina quando uma leucemia é aguda ou não? O que é que determina se eu tenho uma neoplasia hematológica que ainda tende a ser um caráter mais crônico ou é um caráter agudo? Para a OMS, laboratorialmente, o que determina uma leucemia ser aguda é a quantidade de blastos na medula óssea. Se eu tenho mais de 20% das células na medula óssea sendo blastos, eu tenho ali caracterizado um quadro de leucemia aguda. Detalhe, esse conceito independe do número de blastos e da contagem global de leucócitos em sangue periférico. Como assim, professor? É assim que acontece. O principal determinante para se definir se uma neoplasia se uma leucemia é aguda ou não, primeiro ponto é a quantidade de blastos na medula óssea. Isso é possível através do exame da medula óssea, o chamado mielograma. Constatou-se que tem mais de 20% na medula óssea de blastos, já é caracterizada uma leucemia aguda. Agora,
para que esses blastos ocupem o sangue periférico, aí vai depender de uma série de fatores. Idade do paciente, qual o subtipo de leucemia é, porque a gente vai ver que tem leucemias que são mais tranquilas, tem umas que são mais agressivas. Então, independente do número de blastos que eu vou ter no sangue periférico e de como vai estar a minha leucometria, o que vai determinar se é leucemia aguda ou não é a quantidade de blastos na medula óssea. Isso porque nós vamos ver que as leucemias são um grupo de doenças neoplásicas hematológicas muito heterogênea, onde varia bastante tanto a quantidade de blastos que eu posso encontrar no sangue periférico, como a contagem de leucócitos. A gente vai ver que tem pacientes que podem chegar a ter mais de 100 mil de contagem de leucócitos, enquanto eu posso ter pacientes que têm uma leucopenia, ou seja, que têm uma quantidade pequena de leucócitos no sangue periférico. Isso varia demais. Portanto, é mais o que vai levar em consideração para se dizer se é uma leucemia aguda ou não é a contagem de blastos no sangue, na medula óssea. Tá? Acima de 20% de blastos na medula óssea, nós temos uma leucemia aguda. É lógico que, como a gente vai ver mais adiante, vão ter aqueles casos que já está tão tomada a medula óssea que já está no sangue periférico, e no sangue periférico mesmo já vai estar tomado de blastos, o que vai ser discutível uma característica da leucemia aguda. Bom, como eu falei anteriormente, quando esses blastos são comprometidos com a linhagem mieloide, são comprometidos com precursores da linhagem mieloide, nós vamos ter as chamadas leucemias mieloides agudas. Quando esses blastos são linfóides, ou seja, são precursores que são comprometidos com a produção dos linfócitos, nós vamos ter as chamadas leucemias linfoblásticas agudas, ou seja, as LLA. Falando um pouco melhor, aliás, um pouco mais sobre esse tipo de leucemias que atingem os precursores comprometidos com a linhagem mieloide, vamos começar a ver um pouco sobre as leucemias mieloide agudas. Bom, são caracterizadas pelo aumento de blastos mieloides na medula óssea. Só um momento. Tentando localizar aqui o apontador. Pronto. São caracterizados pelo aumento de blastos mieloides na medula óssea. A ocupação da medula óssea por esses blastos, como nós vimos, impede a produção de células normais. E aí vai levar aqueles quadros clínicos do paciente bastante marcantes, como todo aquele sofrimento por conta da anemia, pacientes que têm um grande número de infecções e pacientes que apresentam sinais de sangramentos. Tanto sangramento na pele, como a gente vai ver, tem pacientes que apresentam sangramento nasal, sangramento na gengiva, enfim. Todo esse quadro clínico de sofrimento dos pacientes da leucemia se dá às custas dessa ocupação da medula óssea pelos blastos, impedindo a produção de células normais para o sangue periférico. E detalhe para as leucemias mieloides agudas, em muitos casos, o que acontece é a disseminação desses blastos para outros tecidos. Ou seja, esses blastos podem migrar da medula óssea e infiltrar órgãos. Temos aqui como ilustração um quadro que é bastante clássico de leucemia mieloide aguda, a infiltração gengival. Olha só, às vezes acontece de paciente ter tamanha infiltração na gengiva que olha só como é que fica o tecido gengival desse paciente. Um detalhe também das leucemias mieloides agudas é o seguinte. Falando em termos de leucemia mieloide aguda, vão acometer crianças menos de 20%. Como assim? Quando eu penso em uma leucemia mieloide aguda, 80% das vezes ela acomete adultos. Menos de 20% acomete crianças. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma criança que está apresentando todo aquele quadro clínico de anemia, sangramentos, infecções constantes, recorrentes, e que eu tenho o hemograma dela bastante alterado, né, com anemia, plaquetopenia, muitas vezes pode ser pancitopenia, e eu tenho uma baixa leucometria, mas algumas vezes pode ser também um quadro já de leucocitose elevada.
Então, se eu tenho uma criança que está com esses quadros clínicos e alterações no hemograma, a probabilidade maior é que seja uma LLA. E se eu tenho se eu tenho um paciente com esse mesmo quadro clínico, essas mesmas alterações no hemograma, e eu suspeito de uma leucemia aguda, é mais provável que seja uma LMA. Ou seja, eu estou falando de proporção, estou falando de estimativa, tá? Não é regra. Eu posso ter também crianças com LMA, como pode ter adultos com LLA. Mas, via de regra e proporcionalmente, 80% dos casos que acometem adultos de leucemias agudas são de leucemias mieloide agudas. São doenças que têm uma grande heterogeneidade, tanto com relação à morfologia dos blastos, a gente vai ver daqui a pouco, como você pode ter várias apresentações, tanto na medula óssea como no sangue periférico, uma variação enorme de curso clínico, incluindo resposta ao tratamento, e que esses tipos de leucemias podem ocorrer tanto de forma primária, ou seja, o paciente desenvolve uma neoplasia sem ter tido outros quadros anteriores, como pode ser secundária a outras neoplasias. Às vezes o paciente tem uma neoplasia, faz um tratamento que envolve quimioterapia, radioterapia, e algumas vezes ele pode, dali a alguns anos, desenvolver uma leucemia mieloide aguda em decorrência secundária a uma outra neoplasia anterior. Bom, existem duas principais classificações para as leucemias mieloides agudas. Temos a da OMS, que é mais abrangente e que leva em consideração uma série de critérios, dados citogenéticos, dados moleculares, enfim, uma classificação bem mais abrangente e bem mais difícil. E nós temos também a classificação FAB, que é o grupo franco-americano-britânico, que ela se baseia principalmente na morfologia e na citoquímica dos blastos. Nós vamos levar em consideração, a título de estudo, a classificação FAB, tá? A classificação franco-americana britânica, que ela subdivide, olha só, mais um subgrupo aí, ela subdivide as leucemias mieloides agudas em M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M7. Tá? A gente vai ver, a partir de agora, como podem ser heterogêneas esses tipos de leucemias. Mais uma vez, para ilustrar aqui para vocês, segundo a FAB, a LMA, leucemia mieloide aguda, ela tem as seguintes classificações. Um detalhe para vocês que não é só esse, está resumido aqui já, tá? Por quê? Porque eles também dividem, por exemplo, a M3 em M3, M3 variante, a M4 em M4 e M4 com padrão eosinofílico, eles dividem a M5 em M5A, M5B, enfim, aqui é mais um quadro resumido para vocês se basearem que existem essas classificações para a leucemia mieloide aguda de acordo com a classificação FAB. Bom, falando de um modo resumido, nas principais alterações do hemograma do paciente com leucemia aguda, nós vamos ter a anemia, é um achado constante na maioria dos casos, mas de uma intensidade bastante heterogênea. Como assim? Na maioria das vezes, o paciente com leucemia aguda ele vai apresentar uma anemia, muitas vezes uma anemia já considerável, mas que isso não é regra. Nós vamos ter também aqueles casos em que o paciente pode ter até uma dosagem de hemoglobina normal. Como nós vimos aqui, tá? Existe também uma heterogeneidade com relação à dosagem de hemoglobina, mas que chama a atenção de vocês, na maioria das vezes é um paciente que vai ter diminuição na dosagem de hemoglobina, ou seja, na maioria das vezes o paciente de leucemia aguda ele vai ter uma anemia considerável. Quando eu falo em relação à contagem de leucócitos, também varia bastante, dependendo do subtipo da idade, mas em cerca de 50 a 60% dos casos de leucemia aguda, essa contagem vai estar elevada, tá? Cerca de 50 a 60% dos casos vai estar com uma leucometria elevada. Então, é importante que a gente tenha em mente o seguinte:
em até 20 a 30% dos casos, a leucometria vai estar normal. Em até 20 a 30% dos casos, vai estar diminuída. Por que eu coloquei isso aqui? Porque já está embutido na mente das pessoas que, falando em leucemia, é aquele paciente que tem a contagem estourada de leucócitos. E nem sempre é assim. Para vocês terem ideia, o paciente com leucemia aguda, que apresenta uma hiperleucocitose, ou seja, mais de 100 mil na leucometria, vai significar menos de 20% das leucemias ao diagnóstico. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Na maioria das vezes, ou seja, até 60% dos casos, nós vamos ter pacientes com uma leucometria elevada, mas que também não é regra. Nós podemos ter casos ao diagnóstico, ou seja, no momento que aquele paciente é diagnosticado, em que ele pode apresentar até uma leucometria normal ou até mesmo diminuída. Isso para chamar a atenção de vocês da heterogeneidade das leucemias agudas. Um outro quadro que é bastante constante é a diminuição na contagem de plaquetas. Mais de 90% dos pacientes com leucemia aguda têm plaquetopenia. Mas, mais uma vez, não é regra. Tem uma pequena parcela dos pacientes que podem até ter uma leucometria, uma contagem de plaquetas normais. Mas que na maioria dos casos, ou seja, cerca de 90% ou mais, os pacientes com leucemia aguda vão ter uma contagem diminuída das plaquetas. Onde na maioria dos casos, em metade dos casos, vai ter plaquetas com menos de 50 mil. E em cerca de 20% dos casos, vamos ter, olha só, uma contagem bem reduzida de plaquetas, menos de 20 mil. Bom, e além dessas alterações nas 3 linhagens, por que eu gosto de bater nessa tecla, pessoal? Porque muitas vezes a gente costuma ver a pessoa falar, será que a leucemia é só porque a pessoa tem uma contagem alta de leucócitos? Muitas vezes é só uma infecção. Chama a atenção para vocês o seguinte, quando nós temos uma leucemia, normalmente as 2 ou as 3 linhagens estão acometidas, tá? Só voltando aqui, por isso que eu fiz a questão de chamar a atenção de vocês com essas setas, porque na maioria das vezes nas leucemias agudas nós vamos ter alterações nas 3 linhagens, sendo que na maioria das vezes o paciente cursa com anemia, plaquetopenia e uma elevação da leucometria. Outra característica, como nós vimos, que chama a atenção para as leucemias agudas é o predomínio dos blastos, ou seja, o predomínio das células mais jovens da linhagem maturativa. Vou falar um pouquinho melhor para vocês agora sobre os blastos, sobre as características morfológicas deles, que seriam as seguintes. Só localizar aqui o apontador. Pronto. Olha só, na maioria das vezes, esses blastos apresentam-se como células de tamanho aumentado. Olha a comparação aqui nesse quadro aqui, ó. Frente a um linfócito, eles possuem um tamanho aumentado. Normalmente, a relação núcleo-citoplasma é moderada, ou seja, eu tenho quase que toda a ocupação do núcleo pelo citoplasma, mas ainda tem um pouquinho de citoplasma. A cromatina frouxa. Olha só, eu coloquei aqui a título de comparação para vocês. Vejam só a cromatina do linfócito como é. Aqui é um linfócito, tá? A cromatina do linfócito, como ela é mais densa quando comparada à cromatina de um blasto. Como eu falei para vocês, a cromatina é esse tecido nuclear. Só recordando, quando nós colocamos a lâmina no microscópio, né, tem uma passagem de luz ali, a luz fica ali embaixo da lâmina. Então, olha só que interessante, quando a cromatina é mais condensada, ela barra um pouco a passagem de luz. Quando a cromatina é mais delicada, passa mais luz no microscópio. Isso chama a atenção da gente quando a gente está analisando uma lâmina que tem a presença de blastos. Então, por mais que alguém possa pensar, professor, essas células aqui de baixo, olha só, parecem linfócitos. Mas, gente, quando você localiza um linfócito e faz o comparativo morfológico, a gente vai ver como são diferentes. Outra característica que chama a atenção dos blastos é a presença de nucléolos. Nucléolos são esses núcleos pequenininhos aqui, ó, dentro do núcleo. Tá vendo aqui, ó? Detalhe também que eu vou chamar a atenção de vocês. Normalmente os blastos apresentam esses nucléolos,
mas nem sempre, não é obrigatório. Nós podemos ter blastos sem esses nucléolos proeminentes. Assim também como nós podemos ter alguns tipos de células que podem vir a apresentar nucléolos ou esboço de nucléolos e não são blastos. Um exemplo para vocês que eu posso citar, os linfócitos reativos. Tá? Então, assim, por mais que seja que a gente falou em blastos, pensa logo em nucléolos, ou vice-versa, falou em nucléolos, pensa logo em blastos, não é obrigatório que um esteja junto ao outro. Tá bom, pessoal? Apesar de ser bastante frequente a presença de nucléolos nos blastos, nem sempre os blastos vão ter nucléolos. E nem sempre uma célula que apresente um nucléolo, um esboço de nucléolo, vai ser um blasto. Tá bom? Mas, dentre as características morfológicas dos blastos, realmente os nucléolos eles chamam a atenção, muitas vezes são bem proeminentes. Olha aqui, ó. Olha esses aqui da terceira imagem. Se destacam logo, né? Ó. Olha só. Se destacam dentro do núcleo, esses nucléolos. Tá? Então, assim, na maioria das vezes, esses blastos, essas células maiores, que têm uma cromatina mais delicada, mais frouxa, que vão apresentar esses nucléolos evidentes, que vão ter um citoplasma basofílico, mas em alguns casos a gente vai ver que esses blastos eles tendem a ter características bastante peculiares. Por exemplo, alguns blastos podem apresentar bastonete de Auer, vou mostrar para vocês daqui a pouco o que seriam. Alguns blastos podem apresentar um núcleo irregular. Como assim? Olha só, se você for ver aqui, esses dois blastos aqui, por exemplo, eles têm um núcleo mais regular, um núcleo mais arredondado. Mas nós já temos blastos aqui, ó, olha só isso aqui como tem um núcleo bastante irregular. Tá? Olha só o formato desse núcleo. Está bem irregular. Então, assim, não dá para você caracterizar um blasto com só algumas alterações, só com algumas características. Até mesmo os blastos podem variar bastante na sua apresentação morfológica. E outro detalhe que eu chamo a atenção de vocês é que não há uma correlação exata entre o número de leucócitos e o percentual de blasto no sangue periférico. Como assim, professor? É lógico que eu tenho um paciente com leucemia aguda com 100 mil leucócitos. Na verdade, aquilo ali não vai ser 100 mil leucócitos. Muitos vão ser blastos. Mas não existe uma correlação exata. Ou seja, não é porque de repente eu vou ter uma pancitopenia, eu vou ter um paciente com poucos leucócitos, que eu vou ter também poucos blastos. Algumas vezes pode ter muitos blastos, mesmo sendo uma contagne de leucometria baixa. Enfim, não necessariamente vai caminhar juntos o percentual de blastos com a leucometria, tá? Isso pode variar bastante com o subtipo, com a idade do paciente, se aquela leucemia é uma leucemia primária ou secundária, enfim, é mais para vocês terem em mente que nem sempre há uma relação exata entre a quantidade de leucócitos contados, ou seja, a quantidade da leucometria, com o percentual que seriam de blastos, tá? Mais uma vez, antes de passar o slide, eu gostaria de chamar a atenção para vocês nisso daqui, ó. Eu sei que muitas vezes a pessoa pode ficar em dúvida, será que é um blasto, será que não é, será que é um monócito, será que não é, será que é um linfócito, mas assim, a dica que eu dou para vocês é que o analista ele deve procurar uma célula que ele tenha o domínio, que ele saiba, aqui eu tenho certeza que é um linfócito. Olha só, isso aqui eu não tenho dúvidas. Aí você faz o comparativo morfológico com aquelas células que você poderia estar em dúvida de repente e você verá como a morfologia é diferente. Chamar a atenção mais uma vez, principalmente para a cromatina. A cromatina dos blastos é fator decisivo, porque ela é uma cromatina delicada, frouxa. Ok? E olha só, como eu falei, tem alguns blastos que apresentam características peculiares. Eu citei o bastonete de Auer. É isso aqui, ó, que está circulado nessa imagem. Aqui também tem um bastonete de Auer. Ó. O que é isso? São grânulos que se agrupam e formam esse feixe, essa espécie de agulha no citoplasma dos blastos. Um detalhe muito importante é que o bastonete de Auer ele é patognomônico das leucemias mieloides agudas, ou seja, só vai aparecer esse bastonete de Auer quando é uma leucemia mieloide. Se for uma leucemia linfoblástica, ou seja, uma leucemia que tem origem nos linfócitos, não vai ocorrer esse tipo de infusão citoplasmática. Então,
Daí a importância de o analista, ao presenciar um blasto com essa característica no citoplasma, relatar presença de baixamento de Auer nos blastos. Por quê? Porque ele pode direcionar a pesquisa diagnóstica daquele paciente já para uma leucemia mieloide aguda, visto que eles só vão acontecer nas leucemias mieloides agudas, não vão acontecer nas leucemias linfoblásticas agudas, tá bom? Daí a importância de você avaliar a morfologia dessas células. E mais uma vez, pessoal, fica a dica, esse tipo de alterações são muito mais facilmente visualizadas quando você usa um corante de referência, tá ok? Quando você usa corantes rápidos, às vezes fica prejudicada essa análise morfológica, por exemplo, de você comparar um blasto com a célula madura. Bom, mais a título de informação, de ilustração para vocês, vou resumir aqui como pode ser bastante variável a apresentação clínica e morfológica dessas leucemias mieloides agudas. Olha só, uma passagem rápida para vocês sobre esses subtipos. A LMA-M0 é a leucemia minimamente diferenciada, ou seja, os blastos são muito imaturos e não apresentam características já de algum processo maturativo ou de qualquer linhagem que seja. Fica difícil você pensar na leucemia M0 e saber se ali tem um caráter mieloide ou linfóide, porque são blastos minimamente diferenciados e que não apresentam grânulos, não apresentam baixamento de Auer. Então, são blastos realmente de difícil identificação. Você só consegue identificá-los através de exames mais especializados, como, por exemplo, a imunofenotipagem, que é um exame que analisa essas células através da citometria de fluxo e vai identificar exatamente que célula é aquela. Quando você pega uma leucemia mieloide aguda M1, você já tem blastos maiores, quando comparados a M0, que já possuem no sangue periférico e na medula óssea uma quantidade um pouco maior de células maduras, ou seja, já tem cerca de 10% de células maduras, e que aqui você já pode ter presença de baixamento de Auer, então já pode ter granulações de citoplasma, ou seja, já tem uma pequena diferença morfológica quando comparado ao M0. Na M2, você já tem blastos que podem ter frequentemente baixamento de Auer e que você já tem, no conjunto da obra, uma presença maior de células maduras. Aqui você já tem mais de 10% de células maduras. Lembrando que na M1 você vai ter menos de 10% de célula madura e na M0 você vai ter basicamente blastos, sem maturação. Olha só, na M3, esse tipo de leucemia aqui é muito importante, tá, gente? É talvez a mais importante dentre as leucemias mieloides agudas. Vou explicar por que para vocês. A M3 ela é um tipo de leucemia que é diferenciada. O que acontece com ela? Nós temos dois tipos. Nós temos a M3 e a M3 variante. Vou explicar a diferença para vocês. A M3 é a chamada leucemia promielocítica. Por quê? Porque ela até que tem um pouquinho de maturação. Não são necessariamente blastos. Não são blastos característicos. São promielócitos anômalos. Ou seja, são células que maturaram um pouquinho. Lembrando para vocês que no estágio de maturação, o promielócito seria a célula um pouco mais madura em relação aos blastos. Então, na leucemia mieloide aguda M3, você tem um pouquinho de maturação, você vai conseguir chegar à fase de promielócito, mas que vai parar ali, para naquela fase. Então, em alguns casos a gente vai chamar de blastos, em algumas referências você vai ver que chama de blastos, em algumas referências você vai ver que chama de promielócitos anômalos. Então, o que marca caracteristicamente esse tipo de leucemia é a presença desses promielócitos anômalos. Ou seja, são promielócitos que são células que têm muita granulação, que essas granulações tendem a se agrupar, se aglomerar, formando os bastonetes de Auer, olha só, e que muitas vezes formam tanto bastonete de Auer que fica com essa característica aqui, ó. É a chamada célula de Fagor ou fagocel. Detalhe, olha só como esse tipo de leucemia é interessante. Essas células que têm essas granulações intensas, que têm esses bastonetes de Auer intensos, elas têm uma dificuldade de passar da medula óssea para o sangue periférico. O que é que vai acontecer com esses pacientes? Muitas vezes, ao diagnóstico,
a leucemia mieloide M3, ela cursa com pancitopenia, ou seja, a leucometria no sangue periférico vai estar baixa. Vai ter pacientes que têm 1000 de contagem de leucócitos ou até menos. Por quê? Justamente por conta dessas granulações. São células que dificilmente conseguem atravessar da medula óssea para o sangue periférico. Então, vai ter quadro de pancitopenia ao diagnóstico. E mais um detalhe curioso desse tipo de leucemia. São leucemias que provocam problemas na coagulação dos pacientes. Eu vou já falar um pouquinho melhor para vocês aqui no próximo slide. Então, vejam só como essa leucemia M3 ela é diferenciada das demais. Eu posso ter células promielócitas anômalas com muitas granulações e olha só, eu posso ter a forma variante. A M3 variante ela é o quê? Ela é uma leucemia promielocítica aguda hipogranular. Olha só que diferença. Na M3 variante, os promielócitos não vão ter granulações, vão ser hipogranulares. E chama mais ainda a atenção a característica morfológica dessas células. Essas células possuem um pleomorfismo nuclear que, por vezes, ela apresenta essa característica aqui. Ó. Nós chamamos essas células de células que apresentam núcleo, olha só, em asa de borboleta. Vejam só, gente. Não é brincadeira, não. A gente chama realmente a ponto de a gente colocar no laudo do paciente presença de núcleo de blastos pleomórficos com núcleo irregular bilobulado em forma de asa de borboleta. Às vezes pode chamar em forma de 8, em forma de halteres, enfim. Mas são células que apresentam essa característica bastante peculiar. E olha só, ao contrário dos promielócitos hipergranulares, os hipogranulares eles atravessam facilmente da medula óssea para o sangue periférico. Então, como característica, eu vou ter leucocitoses, por vezes hiperleucocitoses, justamente pela facilidade de atravessar a medula óssea para o sangue periférico pela ausência dessas granulações. Então, mais uma vez, uma característica que é muito importante desses pacientes com a M3, em decorrência dessa hipergranulação, é o quê? São pacientes que clinicamente apresentam coagulação intravascular disseminada. Ou seja, esses grânulos, olha aqui mais uma vez para vocês, ó, a fagocel, ou célula em fagô, ela possui inúmeros bastonets de Auer. Podem ocorrer nesse tipo de leucemia mieloide M3. Leucemia mieloide aguda M3. Bom, voltando ao que eu estava falando, pessoal, essas granulações elas provocam fenômenos de coagulação em todo o organismo, desencadeando o quadro de CIVD, coagulação intravascular disseminada. O que acontece em contrapartida? Acontece uma coagulopatia de consumo, ou seja, o sistema está tão ocupado fazendo coagulações intravasculares disseminadas por conta dessas granulações dessas células que o paciente acaba sofrendo quadro de sangramentos em decorrência dessa coagulopatia de consumo. Eu falei para vocês que SM3 talvez seja o principal subtipo das leucemias mieloides agudas por conta dessas características dela, são bastante peculiares, e principalmente porque ela apresenta um paradoxo na sua apresentação. É o seguinte, os pacientes com leucemia mieloide aguda M3, quando não tratados, eles têm uma grande probabilidade de ir a óbito. Se não forem diagnosticados rapidamente, esses pacientes têm uma chance elevada de ir a óbito. Mas olha só que curioso, quando diagnosticados precocemente e tratados, é um dos tipos de leucemia que tem uma melhor resposta ao tratamento. Vejam só, por isso que a M3 ela tem uma característica bastante peculiar dentre as LMA. Ela tem esse paradoxo de, se não tratada, leva o paciente rapidamente a óbito, mas que se diagnosticada e tratada rapidamente, é uma leucemia que tem as melhores respostas ao tratamento. Curioso, né? Bom, passando para a M4, já tem como característica aqui a presença marcante do componente monocítico, ou seja, eu vou ter presença acentuada de monócitos, monoblastos e promonócitos,
que são as células da linhagem dos monócitos, né? Da maturação dos monócitos, onde o monoblasto é a célula mais imatura, o promonócito é uma fase intermediária e o monócito são as células maduras do sangue periférico que a gente já estudou. Então, chama a atenção nesse tipo de anemia, a leucemia mielomonocítica aguda, a presença dessas células do componente monocítico, que atingem até 80%. Olha só, para complicar a vida da gente, só um momento, deixa eu achar mais uma vez, pronto. Quando eu tenho um componente monocítico até 80%, eu vou ter um M4. Quando passa disso, já vai ser uma M5. E um detalhe para as leucemias mieloides agudas M5. Elas são subdivididas em M5A e M5B, de acordo com a presença de blastos. Quando eu tenho um predomínio de blastos, nós vamos ter um M5A. Quando eu não tenho mais de 80% de blastos e eu vou ter uma alta contagem de monócitos no sangue periférico, eu vou ter uma M5B. Gente, eu sei que são muitas informações, mas é mais para ilustrar para vocês como as leucemias podem ser heterogêneas. E dentro de um mesmo subgrupo, eu tenho divisões que podem ocursar, tanto com diferenças morfológicas como diferenças clínicas. Só para ilustrar também para vocês aqui, que às vezes vocês dizem, mas como é que eu posso confundir com o monócito ou não? Você vê que o monócito, olha só, ele já tem, né, aquele aspecto mais maduro do citoplasma, olha só, o citoplasma mais acinzentado, né, com vacúolos, e olha só a cromatina como é mais condensada. Já os monoblastos, eles possuem, né, um citoplasma mais basofílico, olha só, bem azulzinho, com cromatina delicada e, por vezes, a presença dos nucleolos, tá? Bom, falando um pouco de M6, que é a chamada eritroleucemia, já chama a atenção nesse subtipo de leucemia mieloide aguda a presença de eritroblastos. Olha só, mais de 50% das células são eritroblastos, tá aqui eles, ó, os precursores das hemácias, né? Onde muitas vezes nós temos as células mais imaturas ainda dessa linhagem de maturação. Olha só, os proeritroblastos, olha aqui, um aqui, outro aqui. E nós temos também eritroblastos basófilos, que são células mais imaturas aos eritroblastos. Então, é um tipo de leucemia também que chama a atenção pelos aspectos das células eritroides, imaturas e displásicas, e também você vai encontrar até mesmo alterações nas hemácias mais maduras, alterações morfológicas de hemácias mais maduras, dacriócitos, que são aquelas hemácias em forma de lágrima, né? Os esquizócitos, que são aquelas em forma de capacete. Então, interessante esse tipo de leucemia chamada M6, né? Ou eritroleucemias. E por final, nós temos na leucemia mieloide aguda as M7, que são as chamadas megacariocíticas. Como nós vimos, os megacariócitos são aquelas células da medula óssea que dão origem às plaquetas. Quando eu tenho alterações que acometem a sua forma mais imatura, os megacarioblastos, eu posso desenvolver a chamada leucemia mieloide M7. A principal característica desses blastos da M7 são essas projeções citoplasmáticas aqui, ó. Vejam só, parecem bolhas, né? Ou blebs, como a gente costuma chamar. São projeções citoplasmáticas desses blastos que são bastante características da leucemia MA-M7. Bom, só para ilustrar mais uma vez, vejam só que dentro de uma leucemia mieloide aguda, a quantidade de subtipos que eu posso ter e diferenças tanto de morfologia como de curso clínico, né, pessoal? Estão aqui agrupadas de M0 a M7 e realmente, por vezes, elas são bastante diferentes uma das outras. Bom, muitas informações, né? Eu sugiro que vocês dêem uma pausa agora para nós podermos falar um pouco sobre as leucemias linfoblásticas agudas, ou LLA. Bom, pessoal, as leucemias linfoblásticas agudas ou linfóides agudas, as LLA, são aquelas onde o que é comprometido é a célula linfóide com a célula blástica linfóide comprometida com a produção dos linfócitos, né? São chamados linfoblastos. Ou seja, são as células mais imaturas da medula óssea comprometida com a produção dos linfócitos. Como eu falei anteriormente,
são pacientes que podem muitas vezes apresentar comprometimento dos linfonodos, né, a linfadenopatia, e que, assim como nas leucemias mieloides agudas, a ocupação da medula óssea por esses blastos, linfóides, acaba ocasionando no sangue periférico diminuição das contagens de células normais, levando o paciente a quadros de anemia, infecções recorrentes e os sangramentos, assim como a gente viu que acontece nas mieloides. Só um momento. Pequena falha. Pronto. Bom, quando se fala em LLA, chama a atenção o seguinte. Na infância, nas crianças, cerca de 40% de todos os tipos de cânceres, e aqui eu já não falo mais só de cânceres hematológicos, falo de câncer de uma forma geral. 40% acometem crianças, são LLA, para você ver como é um índice realmente grande. E, como eu falei anteriormente, né, quando se pensa em leucemias agudas, ou seja, se eu tenho um paciente com aquele quadro clínico de anemias, infecções, sangramentos, cansaço, perda de peso, enfim, e um hemograma bastante alterado, e é uma criança, é muito provável que seja uma LLA. Lógico, não é regra, não vai ser sempre assim, mas 80% das leucemias agudas, quando acometem crianças, serão desse tipo aqui, leucemia linfoblástica aguda. Com relação à faixa etária, nós vamos ter que a grande maioria vai acometer crianças nessa faixa etária de 2 a 10 anos. 22% vai acometer crianças maiores de 2 anos e apenas 3% das LLA acometem crianças menores de 2 anos de idade. Então, né, a gente vê que realmente é um predomínio de LLA na faixa etária dos 2 aos 10 anos de idade. Utilizando também a classificação morfológica do grupo franco-americano-britânico, a gente vai ter que ele subdivide as LLA em 3 subgrupos, a L1, L2 e L3. Bom, olhando para a morfologia desse tipo de blasto, eles são bastante diferentes um dos outros. Quando a gente percebe aqui que, por exemplo, na L1, ele tem uns blastos pequenos, onde o núcleo ocupa quase todo o citoplasma, tá? Já na L2, a gente vai ter um pouco mais de citoplasma, olha só, quando comparado a L1, e até mesmo os próprios blastos, eles têm um certo pleomorfismo entre eles, eles podem aparecer de forma diferente. Já na L1, basicamente eles são todos iguais. E chama a atenção da L3, essa morfologia aqui, ó, são células, são blastos, que apresentam uma intensa basofilia citoplasmática, olha só como fica azulado o seu citoplasma, e eles apresentam esses vacúolos aqui, ó. Chama muita atenção, apresenta esses vacúolos tanto no citoplasma quanto no núcleo dos bastos da L3. Bom, assim como nas leucemias mieloide agudas, nas linfoblásticas agudas também, nas LLA, a gente pode encontrar hemogramas bastante variados. Pode encontrar uma variação grande de alterações na hemoglobina, na contagem de leucócitos e nas plaquetas. Mas, de uma forma geral, a gente vai encontrar que cerca, por exemplo, de 70% dos pacientes vão ter uma hemoglobina até 10. Tá? Deixa eu localizar aqui o apontador. Tá aqui. Olha só, na maioria dos casos, a gente vai ter também um paciente com anemia. Na maioria dos casos, a gente vai ter pacientes com a contagem de leucócitos alta, aumentada. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Geralmente, quando se fala o nome leucemias, já se imagina aquele paciente com mais de 100 mil na contagem de leucócitos. E nem sempre é assim. Olha só, que uma pequena parte desses pacientes, 10%, vão apresentar mais de 100 mil e cerca de só 5% vão apresentar acima de 200 mil. Ou seja, a maioria vai ficar até 100 mil leucócitos na leucometria. E 30% podem até, 30% podem até ter uma contagem normal ou diminuída de leucócitos. Então, não é regra, mas chama atenção para um aumento da contagem de leucócitos nos pacientes com LLA também. E as plaquetas entram naquele caso lá, né, de cerca de 90%
dos pacientes tem diminuição na contagem de plaquetas, tá? Assim como nas mieloides agudas, né? A gente vai ter, geralmente, na maioria dos casos, essas alterações aqui. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês. Quase sempre, geralmente, o paciente de leucemia, ele tem alteração nas 3 séries sanguíneas, tá? Reforçando um pouquinho mais essa característica morfológica das células na leucemia linfoblástica aguda, olha só, gente, e aqui eu chamo a atenção mais uma vez para a importância de se utilizar um corante de referência. Os blastos da LLA-L1 são difíceis de identificar. Todos esses aqui são blastos da LLA-L1. São blastos pequenos que apresentam o núcleo tomando quase todo o citoplasma. Você quase não vê citoplasma, é um citoplasma escasso, que tem uma cromatina homogênea, mas que, se não for um analista que tem uma certa experiência, e principalmente se não usar um corante de referência, são blastos que são facilmente confundidos com linfócitos maduros, tá? Então, muitas vezes são blastos difíceis de identificação que requer realmente uma lâmina bem feita com coloração de referência. São assim, blastos pequeninhos que realmente chegam às vezes a lembrar linfócitos normais. Já na L2, como eu falei para vocês anteriormente, olha só como varia bastante a apresentação morfológica desses blastos. Você pode ter tanto tamanhos variados, como a quantidade de citoplasma também pode variar um pouco. Então, são blastos mais heterogêneos na sua morfologia. E, como eu falei para vocês, na L3, que chama realmente a atenção a morfologia desses blastos por sua hiperbasofilia citoplasmática. Olha só como o citoplasma fica muito azulado. E principalmente a presença desses vacúolos, tanto em citoplasma, olha só, como no núcleo. Interessante para destacar para vocês aqui que esse tipo de morfologia ela tanto vai acometer esses blastos da L3 como as células do linfoma de Burkitt. Então, por isso, muitas vezes a gente não consegue diferenciar só morfologicamente. A gente chama muitas vezes de L3/Burkitt, porque realmente são células muito semelhantes. É exatamente essa aqui, a célula do linfoma de Burkitt e a do LAL3. Então, morfologicamente não dá para distinguir. Bom, para ilustrar um pouco para vocês como nós conseguimos observar na rotina as alterações do paciente com leucemia aguda, eu trouxe alguns casos clínicos para vocês da minha rotina, tá? Vamos ver agora. Olha só esse paciente aqui, numa idade já avançada, 89 anos. Olha só como é que estava o hemograma dele. A gente pode observar aqui uma anemia considerável, 6,9 de hemoglobina. Uma leucometria também aumentada, 47.000 na contagem de leucócitos. E uma plaqueta bem reduzida. Mas assim, o que chamava a atenção desse paciente, não só os números, vamos ver daqui a pouquinho a lâmina dele. Vou chamar a atenção para vocês aqui que, olha só, 18% dessas células entraram nessa caixinha aqui de outras, mas que na observação morfológica a gente coloca como blastos e descreve essas células. Mais uma vez, chamou a atenção desse paciente, tanto numericamente, olha só, nós temos aqui anemia, nós temos leucocitose, nós temos plaquetopenia intensa. Mais uma vez, vejam só como as 3 linhagens celulares são atingidas. E na lâmina desse paciente, nós, como eu falei para vocês anteriormente, 18% das células eram blastos. Olha só, olha os blastos aqui, ó. E aí a gente descreve na morfologia, são células de tamanho médio, com uma moderada relação no citoplasma, cromatina frouxa, presença de nucléolos evidentes, citoplasma basofílico. E nesse caso especificamente me chamou a atenção, e obviamente foi relatado no laudo, olha só a presença de bastonete de Albert em alguns desses blastos. Está vendo aqui a agulhinha formada por agrupamento de grânulos no citoplasma? Pois é uma característica marcante e que chama a atenção e direciona
para uma possível leucemia mieloide aguda. E mais uma vez aqui eu coloquei essa imagem, apesar de que o foco não está muito bom nesse cantinho, mas você consegue comparar, olha só, um linfócito normal com um blasto. Você vê que a cromatina é bem diferente, olha só, no linfócito bem condensada, bem escura. Já no blasto ela fica mais delicada, ela passa mais luz através dela. Sem falar aqui, né, na presença de nucleoides aqui nessa célula. Enfim, outro blasto aqui bem característico aqui, ó, nucleoides evidentes, citoplasma basofílico. Tá? É uma lâmina que chama a atenção na nossa observação. Aqui mais um caso para vocês. Curiosamente, também um paciente com idade já bem avançada. Mas vejam só como estava o hemograma dele. Uma anemia de 9,2. Olha só a leucometria como ficou. 156 mil de leucócitos. E uma plaquetopenia também considerável. Menos de 50 mil de plaquetas, né? 45 mil. Mas vejam só o que chama a atenção no nome desse paciente. Olha só. Você vai ter uma anemia. Você vai ter uma plaquetopenia, né, pessoal? E uma leucometria. Bem acentuada, né? Uma hiperleucocitose. Né? Mais de 100 mil na contagem do leucograma. Mas o que chamou a atenção realmente foi que quase 90% dessas células que apareciam na contagem de leucócitos não eram leucócitos, eram blastos. Né? Olha só, a lâmina desse paciente estava tomada por essas células imaturas, essas células mais imaturas dos blastos. Né? Olha só, as imagens de baixo ficaram um pouquinho menos focadas, mas dá para a gente perceber que são células que apresentam cromatina delicada, citoplasma basofílico, a presença marcante desses nucleoides, olha só. Então, é uma lâmina que chama a nossa atenção. Isso quando feita, né, de forma um bom esfregaço, um corante de referência. Se for feito no corante rápido, fica mais difícil a identificação. Bom, e esse caso aqui eu fiz questão de estar para vocês para ilustrar como nem sempre vai seguir essa regrinha de ter anemia com leucocitose com plaquetopenia. Foi um caso interessante de um paciente do sexo masculino de 18 anos que foi realizar hemograma porque estava apresentando manchas na pele, né, petecas, equimosis, ou seja, segundo ele, hematomas, e que ele tinha um histórico de já ter tratado uma leucemia na infância. Então, teve aí, né, um novo quadro de neoplasia hematológica e olha só, chamou a atenção que ele tinha uma hemoglobina normal de 14, mais uma leucocitose, olha só, 78 mil na contagem de leucócitos, com uma plaqueta bem baixa já. E também, nesse caso aqui, chamou a atenção a quantidade de blastos na lâmina desse paciente. Olha só como a gente viu nas imagens agora. O paciente ele tinha 90% de blastos no seu hemograma, na sua lâmina. Olha aqui essa imagem que eu coloquei para vocês para comparar realmente um linfócito, olha só, com um blasto. Vejam a diferença de tamanho. Olha o citoplasma do linfócito é condensado, olha só. E como é frouxo nos blastos, né? Como a cromatina é delicada nos blastos. Olha só os núcleos evidentes, tá? Então, fiz questão de colocar esse caso para vocês para chamar a atenção que nem sempre tem essa regra. A gente pode encontrar todo tipo de situação. E eu chamo a atenção também para mais um detalhe. Apesar desse paciente ter uma hemoglobina normal, isso é desfavorável, tá? Isso possivelmente é um prognóstico ruim. Mas como assim, professor? O paciente não tem anemia, é um prognóstico ruim? Vou explicar melhor para vocês. Olha só como às vezes a hematologia ela nos fascinante e pode variar bastante na apresentação. Um caso desse, onde o paciente não tem anemia e tem uma proliferação muito grande desse de blastos, ela é um prognóstico desfavorável. Por quê? Como nós vimos, as hemácias elas têm uma vida útil, né? Elas têm uma meia-vida de 120 dias. Ou seja, elas duram ali 4 meses. Às vezes, o que acontece num caso desse? A proliferação foi tão rápida desses blastos, desse clone neoplásico, que não deu tempo nem baixar ainda a hemoglobina. Ou seja, foi tão rápida a instalação de um tipo de leucemia dessa, que não deu tempo nem aquelas hemácias que duram 4 meses de vida útil, né, circulando, irem morrendo e levando a
o abaixamento da dose de hemoglobina. Então, daí a explicação de por que muitas vezes é desfavorável quando, no diagnóstico, nós temos uma proliferação blástica com anemia, sem anemia, aliás, né, ou com hemoglobina normal ou discretamente diminuída. Tá? Mais uma vez, falando desse paciente, olha só a quantidade de blastos que circulavam no sangue periférico. Bom, para finalizar essa aula de hoje, pessoal, sei que foram muitas informações. É realmente um tipo de anemia que nós tentamos anemia não, de leucemia, nós tentamos resumir aqui para vocês, mas como vocês viram, puderam perceber, são leucemias que têm uma grande heterogeneidade, tanto de subtipos, de apresentação clínica, de morfologia das células. Então, as leucemias agudas realmente abrangem um grande grupo de neoplasias hematológicas. Mas que se eu puder resumir para vocês, as principais características do paciente com leucemia aguda são aquelas que nós vimos na aula de hoje. É um paciente que sofre com anemia, é um paciente que sofre com infecções recorrentes devido à baixa de células normais no sangue periférico, células de defesa normais. É um paciente que sofre bastante com quadros de sangramentos, dentre outros sintomas, né? Como, por exemplo, suores noturnos, perca de peso, enfim. Então, resumidamente, vou deixar para vocês aqui alguns dos sinais e sintomas que esse paciente de leucemia aguda apresenta. E, mais uma vez, chama a atenção. Não é regra geral, não é sempre assim, mas que realmente, na maioria das vezes, são pacientes que vão ter a chamada tríade leucêmica, que é o quê? Um paciente com uma leucometria elevada e que apresenta uma anemia e uma plaquetopenia. Sem falar, né, no predomínio de blastos nesses pacientes. Tá? Olha aqui mais uma vez um campo tomado de blastos. E, finalizando, alguns blastos podem apresentar características bastante específicas e importantes de serem relatadas, como por exemplo essa imagem aqui. Nós temos mais um caso, ó, um bastonete de Auer em um blasto. Bom, pessoal, muitas informações na aula de hoje, mas tentei resumir para vocês os pontos principais dessas chamadas leucemias agudas e os pontos principais dos seus subtipos. Espero que vocês consigam assimilar essas informações e bons estudos, estou à disposição para eventuais dúvidas.